Saúde não é apenas não ter doenças, não ter patologias, não ter morbidades. Saúde é o bem-estar físico, mental e espiritual, social, psicossocial, em todas as suas vertentes. Então, para definir saúde, eu busquei a definição da Organização Mundial de Saúde, que vai de encontro com a minha definição pessoal. Para o indivíduo estar bem, ele tem que estar bem em todos os seus aspectos. Então não é apenas o que você olha, é o que você sente em relação ao outro. E a saúde no trabalho também. A saúde no trabalho não é apenas a ausência de doença, é o bem-estar no trabalho. Porque passamos horas e horas no trabalho. Temos que nos sentir bem naquele ambiente. Eu estive num congresso internacional organizado pelo Ministério Público do Trabalho durante uma semana. Eu conheci a procuradora-chefe da região de Brasília, Goiás, Tocantins, conversei bastante com ela. E ela falou, olha, doutora, o que eu queria nesse congresso era reunir as diversas áreas do conhecimento. Chamou médicos, psicólogos, juízes, advogados. E eu tive a sorte de conhecer um filósofo francês, Philippe de Jours, que foi o pai da saúde mental no trabalho e que trouxe um novo conceito. Ele realizou algumas pesquisas na França, em órgãos públicos. E nas suas pesquisas, o que ele notou? Que alguns funcionários altamente capacitados estavam sem função. Lá na França. Isso é saúde do trabalho? E a partir disso, surgiu um novo conceito, que é usado hoje no Brasil e fora. A saúde no trabalho é uma saúde organizacional, porque a doença no trabalho é uma doença organizacional. Se eu tenho um funcionário doente, toda a organização está doente. O Ministério Público do Trabalho, todos os órgãos internos relacionados ao trabalho e órgãos externos adotam hoje este conceito de saúde organizacional. Se o indivíduo estava bem e ele pegou algo no trabalho, a organização está doente, a ponto de deixar o indivíduo doente. Eu queria que vocês comentassem isso. O que vocês acham desse novo conceito? Então a saúde é isso. São os vários aspectos, os físicos e os espirituais, né? A gente busca um ideal, que é o definido pela Organização Mundial de Saúde, mas nem sempre obtemos. Mas se a organização está doente, a organização tem que ser tratada. Porque como constatou o Dr. Philippe de Jours, vários funcionários altamente capacitados sem função é uma organização doente. A saúde física, como a senhora estava falando, ergonomia, salubridade, penosidade. O que é penosidade? Não é insalubre, não é periculoso. O que é penoso? Alguém sabe? No trabalho é uma coisa penosa, ruim. Repetitiva. Aquele rapaz que está pintando a fachada do prédio. Tem a periculosidade, que pode matar de uma hora para outra, ele pode cair. E tem a insalubridade, quando você trabalha com gases tóxicos, etc. E tem a penosidade. O que é penosidade? É aquele vento nas costas, aquele vento frio todo dia, aquela coisa repetitiva. Isso é penoso. Ergonomia em relação à postura, né? As cadeiras mais adequadas, ao ler. E a saúde psicossocial do ambiente. Eu falo do ambiente, olha só. É do ambiente, porque é o ambiente que vai deixar o indivíduo doente. Um ambiente acolhedor, uma empatia. O que é empatia? É óbvio, todo mundo sabe aqui, mas eu vou repetir mais uma vez. Empatia é você se colocar, você não precisa ter simpatia. O médico, ele há que ter empatia pelo seu paciente. O meu paciente não é meu amigo, mas ele é meu colega.
Então eu tenho que ver, olhar com os olhos do outro. Isso é empatia. Eu defino nessas duas palavras: olhar com os olhos do outro. Tarefas compatíveis com a capacidade, e eu acrescento um dom de cada um. Cada um tem um dom. Não existe uma pessoa que só tenha defeitos. Lá, fulano. Se o gestor está enxergando o funcionário só com defeitos, eu acho que o gestor ele não está conseguindo trabalhar a sua gestão. Ele está doente. Mas a doença dele não é ocupacional. É dele mesmo. Aonde eu fui buscar respaldo, existe uma outra coisa que eu vou falar, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que ele está previsto no Ministério do Trabalho e Emprego. É obrigatório quem admite funcionários CLT. Nos órgãos públicos ele é recomendável, certo? E ele está previsto nessas duas normas aqui. Na NR7, onde se avalia o indivíduo, e na NR9, onde se avalia o ambiente. Eu acho importante definir em uma palavra as coisas, que aí ficam mais claras. Eu fui buscar também respaldo fora, em tratados internacionais, para dar uma obrigatoriedade maior. Numa declaração sobre saúde ocupacional para todos, assinada na China, a qual o Brasil é signatário, e na Declaration on Workers' Health, assinada na Itália em 2006, o Brasil também é signatário, com a participação de 45 centros colaboradores de saúde ocupacional de 32 países. Ou seja, os órgãos privados e os públicos devem fazer um programa de controle de saúde ocupacional. O que é isso? É a maneira mais ampla de você abarcar a saúde do trabalhador. É através da saúde ocupacional e desse programa. Agora eu vou falar uma outra coisa que é importantíssimo aqui no Tribunal de Contas, particularmente nos órgãos públicos, que é a súmula 331 do TST. Fica a questão: quando o órgão público contrata e este recontrata, eu vou tentar falar da maneira mais simples, não para advogados. Quem é o responsável? Quem responde por ações trabalhistas daqueles funcionários? Solidariamente? A súmula 331 é uma súmula bem extensa, mas ela deixa claro que quando o órgão público não faz a sua parte de fiscalizar se está tudo a contento, ele passa a responder também. A princípio não, mas se ele não faz a sua parte, ele responde solidariamente. Então isso que é importante. Sempre que vocês tiverem dúvida, buscar essa súmula 331 do TST. Tem mais alguma coisa, alguma questão? A respeito disso, eu tenho uma dúvida. Pois não. Eu trabalho na Prefeitura Municipal de São Paulo. Atualmente, eu ocupo o cargo de gestor de uma unidade de vigilância em saúde. Sim. Um dos colaboradores externos que prestava serviço de transporte para a unidade alegou, houve um distrato ou encerramento do contrato com a Prefeitura e a empresa, não sei. A empresa dispensou esse serviço, esse funcionário, esse colaborador, e ele entrou com uma questão na Justiça do Trabalho de insalubridade, alegando que ele fazia transporte e manipulava os produtos químicos da Prefeitura de São Paulo. De fato, isso não é verdade. De fato, ele transportava, mas manipulava nunca. Vocês têm um laudo? O juiz ele só pode dar, juiz do trabalho, através de um laudo pericial, a insalubridade. Ela, mesmo que vocês não se defendam, vamos supor que a reclamada não se defenda, é uma das questões que é necessário o laudo pericial, sempre. O Felipe esteve na unidade, eu não tive acesso ao relatório dele. Conversamos, orientei o que era o produto, como era a aplicação e que era feita, como era feito o transporte e a
A manipulação e armazenamento. Agora, o que o juiz vai fazer, o que o juiz deve fazer? Né? Nós falamos deve porque o juiz muitas vezes faz o que ele acha que tem que fazer, o que ele deve fazer pela legislação trabalhista. Porque na legislação trabalhista, diferente do que alguns pensam, não é o juiz que protege o trabalhador. Quem protege é a lei. Então ele tem que seguir a lei. O que o juiz deve fazer? Contratar um perito de sua confiança, que pode ser igual ou não, para ter um laudo. E aí dá insalubridade ou não. Insalubridade e periculosidade não pode ser dada sem laudo pericial. Não há revelia sem laudo pericial nestes casos particulares. Não sei se eu expliquei claramente. Então, continuando aqui, eu fui buscar respaldo em tratado internacional. Tratado internacional, assinado pelo Brasil, seguir os trâmites, é obrigatório. Para que serve um programa de controle médico de saúde ocupacional? Esse primeiro parágrafo aí fala em alinhar a indústria aos processos de gestão sistêmica, traduzindo ele. Um funcionário feliz produz mais. Eu quero maior produtividade, então eu vou colocar uma série de atividades laborais, de exercícios, de bem-estar, de tempo do futebol, cantinho da maquiagem para as mulheres, sei lá. Podem inventar várias coisas. Para o funcionário ficar mais feliz e render mais, porque eu estou vendo a parte financeira. Isto também se aplica aos órgãos públicos, como ao princípio da eficiência. O princípio da eficiência, ele foi acrescentado à Constituição Federal, no artigo 37, pela Emenda Constitucional 19 de 98, para fazer o quê? Para buscar que os órgãos públicos se assemelhassem às empresas privadas, no seguinte sentido: na melhor produtividade, no melhor rendimento, com o menor dispêndio. Eu não sei se fui clara. Então, para mim, o que está escrito ali é o princípio da eficiência. Nada mais do que isso. O que mais? Atender a legislação do Ministério do Trabalho e Emprego, NR7 e NR9. E, para mim, tratados internacionais. E, por último, né, não há como prevenir ações judiciais. Mas o funcionário feliz e bem tratado, raramente ele vai buscar. Para ele buscar uma ação judicial, ele já deve ter passado por 1, 2, 3, ele repensou, ele trepensou, ele quadripensou. Não, eu vou na justiça. Porque não é assim tão fácil para o funcionário ir. Então, se ele sofreu um processo de morbidade, achou ruim, sofreu, mas aí ele teve uma melhora, ele não vai buscar a justiça do trabalho. Então, a gente acaba prevenindo essas ações, diminuindo o número de ações, né? No Brasil, ele é previsto, né, como eu estava falando, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por uma portaria, e os funcionários regidos pela CLT, sejam concursados ou não, porque tem muito concursado que é regido pela CLT. Outra coisa importante de se falar: os concursados regidos pela CLT, eles têm estabilidade por uma súmula do TST. Não há que se pensar que o funcionário concursado de uma autarquia não tem estabilidade. E o funcionário da administração direta, sim. Ambos têm. A NR7, ela tem o objetivo da promoção, da preservação da saúde dos trabalhadores, bem como a prevenção e o diagnóstico precoce das doenças relacionadas às funções e ao ambiente do trabalho. Nós temos aqui um exemplo no tribunal, que foi a campanha da vacinação. Não só prevenir o funcionário, não só tratar o funcionário, mas principalmente prevenir morbidades. E o que é a NR9? Vocês já ouviram falar? Já, né? Dessas duas.
A NR9, ela estuda o ambiente, enquanto a NR7 estuda o doente. É assim que eu defino, em uma palavra. A NR9, ela é mais recomendada que seja feita por um engenheiro do trabalho do que por um médico do trabalho. Porque o engenheiro do trabalho, ele vai ver o ambiente, como está, ele vai estudar as cadeiras, a ergonomia, o nível de ruído, tudo isso ele tem mais experiência do que o médico. Então eu acho melhor que seja feito por um engenheiro do trabalho e é recomendada, sem ser obrigatório. Pode ser feito por um médico também. Já o PCMSO é um procedimento que visa a saúde ocupacional do indivíduo. Então o que você vai fazer? Você vai estudar o indivíduo, se ele tem alguma patologia, fazer triagens infecciosas, vai fazer triagens de várias infecções e outras patologias. Você vai, semana da mulher, semana do homem. Quais são as diretrizes? Como eu havia dizendo, o PCMSO é a forma mais ampla de você proteger a saúde de um trabalhador. É mais amplo do que a medicina do trabalho. Hoje em dia não existe mais medicina do trabalho apenas, é saúde ocupacional, que é mais amplo. Então, abrange tanto questões pessoais sobre o indivíduo, quanto questões coletivas dos trabalhadores, porque existem doenças que são de determinados setores. Há setores que são mais insalubres que os demais, né? Aí como nós vamos fazer esse diagnóstico, esse mapa diagnóstico? Através de um instrumental clínico epidemiológico, na abordagem da relação entre a saúde e o trabalho. Alguém lembra do perfil? Alguém lembra desse perfil? Profissiográfico? Ele relaciona o local com a patologia. Quais são as bases, os alicerces do PCMSO? Como eu estava dizendo, o PCMSO ele deve ter um caráter de prevenção, de rastreamento. Eu já vi muitas entrevistas, inclusive na televisão, falando que o câncer mais comum na mulher é o câncer de mama. Não foi isso? O câncer mais comum na mulher é o câncer de colo do útero. Eu queria saber se aqui na prefeitura tem alguém que faz um rastreamento, um Papa Nicolau, alguma campanha nesse sentido. Não faz, né? Mas não há um programa, né? E o câncer mais comum de todos é o de próstata, na espécie humana. Então, seria bom que houvesse programas para conscientizar os homens nesse sentido, do câncer de próstata, a idade que eles têm que fazer a prevenção. Eu faço um trabalho voluntário, que é o Projeto Esperança, retirando crianças e adolescentes das ruas. E lá eu fiz questão de colocar esses pontos. E eu achei tão bonito porque as mulheres mais simples, de condições socioeconômicas mais simples, elas todas fizeram esse exame, o Papa Nicolau. Eu pedi para levantarem a mão, todas levantaram praticamente. Isso é muito importante. Então essas campanhas do óbvio são importantes no ambiente de trabalho, para prevenir. Já que o câncer de próstata é o mais comum, por que não fazer uma campanha também? Quais são os exames preconizados pela NR7? É o admissional, eu quero saber como chegou o funcionário. O periódico, como ele está seguindo, o de retorno ao trabalho e o de mudança de função. E o demissional também. O admissional, eu quero saber como ele chegou, porque às vezes ele chegou com uma patologia e ele vai sair com aquela mesma patologia, ele busca a justiça trabalhista alegando que ele pegou aquela patologia no ambiente de trabalho. E realmente não há essa questão.
Por isso a importância do exame admissional. O exame admissional aqui no Tribunal de Contas, há um decreto municipal que estabelece que um médico que tenha CRM em São Paulo faça o exame admissional. Então aqui é feito dessa forma para todo esse órgão. O periódico de retorno ao trabalho e de mudança. Mudança mais nos funcionários readaptados, que vão exercer outra função, para saber o que ele pode fazer, o que ele deve fazer. Geralmente o órgão que faz é o DSS ou INSS, a depender do vínculo do funcionário. E o exame demissional, para eu ter registrado que aquele funcionário saiu nas mesmas condições que ele entrou, ou seja, ele não tem uma doença ocupacional.